Queridos irmãos, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu não sei se prego hoje pela manhã em português, em espanhol ou em ticuna. Na verdade, vocês não vão entender bem em nenhuma dessas três línguas. Meus queridos, nós estamos muito felizes em podermos voltar a essa casa de oração, alegres em Deus, porque eu sei que a igreja também estava conosco ali em oração. A igreja esteve também investindo, o conselho da igreja contribuindo para que nós pudéssemos estar ali, e certamente tantos de vocês estiveram se colocando diante do Senhor, suplicando, intercedendo, para que o trabalho pudesse ser muito abençoado, como foi. Hoje à noite, se Deus assim nos permitir, nós estaremos apresentando um vídeo com um resumo de algumas coisas que aconteceram ali na aldeia Macedônia, na Colômbia, para que vocês também tomem nota e fiquem por dentro daquilo que Deus bondosamente fez nesses últimos dias. Eu queria convidá-los a abrirem suas Bíblias no Evangelho conforme nos escreveu Mateus, no capítulo 18. Mateus, capítulo 18. A princípio, nós iremos ler apenas os versículos 21 e 22, porém você vai manter a sua Bíblia aberta, porque eu vou discorrer do versículo 15 ao 35, fazendo apenas alguns apontamentos. Mateus, capítulo 18, versículos 21 e 22. Se você encontrou, diga amém. Vamos ler juntos o que nos diz a palavra do nosso Deus? Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Vamos ter mais uma palavra de oração. Se você puder, coloque o seu coração diante do Senhor, peça a Deus misericórdia, peça a Deus que fale com você, que nessa manhã os seus ouvidos espirituais sejam abertos para ouvir aquilo que assim nos diz o Senhor. Que não seja a palavra do pregador, a palavra de um homem, mas que seja a palavra de Deus, ressoada, reverberada em nossos corações. Peço em nome de Jesus que o Espírito Santo do Senhor visite esse momento, de modo que a palavra nos seja iluminada, para que possamos compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Certamente você tem as suas necessidades, e eu peço que você as apresente diante do Senhor em oração, dizendo: Deus, Tu me conheces, sabes como entrei aqui, como está a minha vida, e peça a Deus, fala comigo, em nome de Jesus. Pai bondoso, nós reconhecemos as nossas limitações e falhas, reconhecemos, ó Deus, a fraqueza que há em nós mesmos, mas por outro lado reconhecemos também o Teu grande poder e a Tua abundante graça, e nós imploramos em nome do Cordeiro Jesus. Ó Deus, fala conosco, tira do nosso coração, ó Deus, toda a resistência à Tua palavra. Pedimos que toda distração, ó Deus, que concorra com a pregação do Evangelho, seja dizimada pelo Senhor. Pedimos em nome de Jesus, que o Senhor nos torne terra fértil, para recebermos a boa semente das Escrituras, e que essa palavra do Senhor em nosso coração germine e frutifique a 100 por 1 para a glória do Teu próprio nome. Tira a dureza do nosso coração, Pai, que em nome de Jesus haja espaço em nós, para que a Tua palavra, no poder do Espírito, opere. Nós imploramos, ó Deus, tudo isso, em nome do Cordeiro Jesus, crendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Há uma lógica que nós poderíamos chamar de estranha lógica no Evangelho de Cristo Jesus. Não basta, ou não precisa, não é necessário você ser um exímio pesquisador, um erudito das Escrituras, um grande teólogo,
para de pronto descobrir que há uma lógica que não é tão convencional naquilo que Jesus ensina, na ética do Evangelho, nos valores do Evangelho. Por exemplo, em algum momento Jesus estava reunido com os seus discípulos e havia ali uma conversa paralela sobre quem deveria ser o maior no reino dos céus. Quem seria o grande discípulo, o grande apóstolo que se assentaria ao lado do Senhor. A mãe de 2 daqueles discípulos também estava participando daquela conversa e dizendo assim: um dos meus filhos ficará à sua direita, o outro à sua esquerda. E Jesus então quebra toda essa lógica de grandeza humana ao dizer assim: se alguém verdadeiramente quer ser grande no reino dos céus, que comece servindo, que comece lavando o primeiro banheiro que encontrar pela frente. Porque no reino dos céus, a dignidade e a grandeza não está necessariamente naquilo que nós fazemos, mas naquele para quem o fazemos. De tal modo que o grande no reino é o pequeno, o maior é o que mais serve. Nessa mesma lógica do reino, Jesus diz que quando nós chegarmos no recinto, não desejemos os primeiros lugares, como fazem aqueles que desejam se avantajar diante dos homens, e desejam ter, de alguma forma, o olhar da audiência sobre si. Pelo contrário, Jesus diz: quando vocês chegarem no recinto, procurem os últimos lugares. Porque se porventura te chamarem para frente, isso será honroso. Mas imagine quão constrangedor é você estar nas primeiras cadeiras, na primeira fileira, e alguém pedir: por favor, levante-se e saia daqui, porque esse lugar é para outro. E Jesus ensina que na lógica do reino de Deus, os últimos serão os primeiros. Isso é uma contra-lógica, ou uma lógica contra-intuitiva. Jesus ensina também que no reino dos céus, quem perde, ganha. Quem chora é consolado. Quem é pobre de espírito é um verdadeiro bem-aventurado. Na lógica do reino dos céus, a terra é conquistada não pela guerra, e sim pela paz. Porque ele diz que são bem-aventurados os pacificadores, porque herdarão e conquistarão a terra. Essa é uma lógica que certamente não se encaixa nos nossos padrões convencionais. Dentro dessa grande lógica do reino, que é contrassenso à lógica convencional, nós temos a lógica do perdão. Essa lógica também não faz parte das nossas convenções populares. Afinal de contas, Jesus passa a ensinar a partir do versículo 15, que se alguém nos ofender, aqui ele está falando dentro das relações da fraternidade cristã, da irmandade cristã, e ele diz assim: olha, se alguém te ofende, passa da lógica da ofensa, da resposta ofensiva, para uma lógica da procura responsiva a fim de resolver o dilema. Ao invés de pagar com a mesma moeda, ao invés de ferir como você foi ferido, Jesus diz assim: se algum irmão pecar contra ti, vai até ele, procura-o, não para feri-lo de volta, não para afrontá-lo igualmente, não para devolver-lhe a ofensa, pelo contrário, vai até ele, a fim de reconciliar-te. Na verdade, há uma contralógica aqui, porque nas vias convencionais, se alguém me ofende, penso eu, essa pessoa em algum momento deve cair em si, constranger-se pela ofensa cometida e então me procurar humildemente, dizendo assim: Andreu, eu te feri, eu te ofendi, me perdoa. Você percebe que Jesus começa a contrariar esse padrão, dizendo: não, se algum irmão te ofendeu, não espere que ele o procure, pelo contrário, tome uma iniciativa, vá até ele. Isso não bate bem, porque na verdade Jesus está dizendo: é o ofendido quem procura o ofensor. Isso não é ensinado dentro da religião humanista. Isso não é ensinado dentro das regras sociais convencionais dos nossos tempos.
Jesus está dizendo: se o ofensor te causou algum dano, você ofendido, você que foi ferido, você que se viu sangrado como cristão, como crente em Jesus, como alguém que foi encontrado pela graça transformadora, vá até esse outro que te ofendeu e confira-lhe a oportunidade do recomeço. Isso é revolucionário, irmãos, porque foge da lógica comum. Onde já se viu isso? Qual padrão moral, em qual religião, em qual sistema de relacionamentos humanos ensina isso? E todos aqueles que o fazem porque tomam como capital emprestado a moral cristã. Vale salientar isso, porque do ponto de vista humano, isso é contrassenso. Mas veja, quando Jesus ensina isso, ele vai além. E diz a palavra no texto que nós lemos, nos 2 versículos, que Pedro então pergunta: Senhor, então até quando? Qual é o limite da ofensa para que possamos perdoar? Até onde, Senhor, devemos ir nesta relação de ofendido-ofensor? Até onde devemos caminhar em perdão, em misericórdia, em amor e em reconciliação? E Pedro, pensando já está exagerando na sua medida, diz assim: até 7 vezes, né, Senhor? Eu acho que isso aí já ultrapassa inclusive a mensuração estabelecida pelos rabinos judaicos. Os rabinos ensinavam que até 3, 4 vezes a ofensa deve ser perdoada porque é tolerável. Mas se o teu irmão peca contra você naquele mesmo erro, infringe a mesma lei por mais de 4 vezes, você deve rechaçá-lo em alguma medida, porque agora você já lhe ofereceu a medida máxima da sua tolerância. Me parece que Pedro já está excedendo a sua generosidade quanto ao perdão, dizendo: Senhor, eu estou disposto a perdoar até 7 vezes. Imaginando ele que Jesus fosse dizer: muito bem, Pedro, fico feliz, porque você é muito generoso ao lidar com as ofensas dos seus irmãos. Parabéns, Pedro, porque você excede a medida de justiça dos fariseus, dos religiosos. Parabéns. Pelo contrário, a Escritura nos ensina que Jesus eleva ao limite máximo, usando um exagero, dizendo: não 7, mas 70 vezes 7. Claro que essa não é uma conta exata. Jesus não estava falando de matemática, ele está falando de relações humanas. Jesus não queria que Pedro fizesse cálculos, ele não desejava que Pedro tivesse uma tabuada memorizada em sua cabeça. Esse não era o intento do nosso Cristo. Pelo contrário, ele está dizendo assim: quantas vezes necessário for. Jesus exagera, porque no outro texto ele fala dessa medida dos 70 vezes 7 no dia. Não na vida, não na dimensão da existência como um todo. Mas se assim fosse possível, de sermos ofendidos 70 vezes 7 no mesmo dia, Jesus diz assim: 70 vezes 7 deveríamos perdoar. Jesus está extrapolando todos os limites possíveis de moral, de ética e de justiça que eram apresentados até aquele momento. É preciso dizer aqui e fazer um adendo, uma nota de rodapé muito importante para que você não fique se cobrando. Eu lembro que quando falei sobre amor, eu disse que na segunda mensagem sobre amor, que o amor não é um exercício de uma dimensão meramente socio-relacional. O que eu estava dizendo é que, dentro de uma perspectiva bíblica, amar não é necessariamente conviver com. Até porque a Bíblia pressupõe que eu devo amar até mesmo os meus inimigos. Eu não convivo com o meu inimigo. Eu não divido a sala, a mesa e a vida com o meu inimigo, mas ainda assim a Bíblia diz que eu devo ter uma disposição espiritual de amar. Então entenda que na perspectiva bíblica,
amar é algo muito maior, muito mais amplo do que uma relação, do que uma dimensão socio-relacional. Da mesma maneira, é preciso dizermos que o perdão é sim uma dimensão relacional, mas extrapola isso. É preciso dizer que nem sempre o resultado do perdão será a reconciliação. É importante destacar isso. O ideal seria isso. O ideal é que todo relacionamento destruído e quebrado, ao final de uma relação de perdão, viesse a restauração. Mas considerando a dureza do nosso coração, considerando a vileza dessa natureza pecaminosa que habita em nós, sabemos que nem sempre isso é possível. Mas se há alguma coisa que eu posso dizer para vocês acerca do perdão, é que ainda que o perdão não restaure sempre a relação, o perdão liberta sempre. O perdão nem sempre levará ao desfecho da reconciliação. Bom seria que fosse, mas nem sempre o será. Mas de uma coisa eu tenho certeza: o perdão sempre nos levará às vias da libertação. Libertação da culpa, libertação da mágoa, libertação do rancor, libertação do ódio, libertação da ofensa, libertação das noites de insônia. Jesus então está dizendo assim, é 70 vezes 7. Como então, Senhor, alguém é capaz de perdoar 70 vezes 7? Quem é o homem que é capaz de estender ao seu semelhante um favor gracioso, misericordioso e generoso 70 vezes 7? Para responder isso e para conferir as verdadeiras motivações para o perdão contínuo e generoso, Jesus passa a contar uma parábola que começa no versículo 23. Eu não irei ler o texto para remir um pouco do nosso tempo, mas eu vou parafrasear essa história. Diz que havia um rei muito poderoso, muito rico, e ele era credor de muitos homens. Um desses homens, servos desse rei, nós não sabemos a relação exata, se era um funcionário público da sua época, se for alguém que tomara emprestado daquele rei uma grande quantia, uma grande soma, nós não sabemos. O que sabemos é que ele chegou a uma condição de devedor, mas não era qualquer dívida. Ele devia uma soma exagerada, de muitos talentos. Um talento era o equivalente, e há diversas contas. Alguns dizem que 20 anos de trabalho, e fazem contas exageradas para dizer que, na verdade, a parábola tem um tom de hipérbole, para dizer o seguinte: aquele homem que devia ao rei, devia uma quantia absolutamente impagável. Esse é o ponto. Jesus não está aqui, mais uma vez repito, trazendo para o caderno as contas. Ele está trazendo o princípio. O princípio é que o homem que devia ao rei tinha uma soma impagável diante do seu credor. E ele devia muito. Ao que em um dado momento ele foi apresentou-se diante da presença do rei. E o rei lhe cobrou a conta. Ao que ele de pronto disse: rei, eu te suplico, tenha um pouquinho de paciência comigo e tudo te pagarei. Sou um homem de família, o senhor também, tenho minha mulher, meus filhos, o senhor sabe que a vida não está tão fácil. Então, rei, eu te peço duas coisas: paciência e tempo. Prometo que vou lhe pagar tudo. O rei, dobrando a sua generosidade, diz para aquele homem: meu filho, você não precisa pagar mais nada. Você pode voltar para casa em paz, a tua dívida está perdoada. O homem saiu dali exultante, regozijado em sua alma, ao passo que no caminho ele se encontra com um outro homem. Alguém que lhe devia uma quantia ínfima. Alguém que, quando foi na sorveteria, não tinha o dinheiro para pagar, e então encontrou o irmão da igreja e disse assim: meu irmão, você tem como passar o seu cartão aí? Depois eu te pago essa conta. Era algo de pouco valor, de pouca importância.
E diz a Escritura que aquele credor menor chega para o devedor e diz assim: quando é que você vai me pagar? Aquele homem repete a súplica dizendo: meu senhor, também sou pai de família, tenho as minhas crianças para cuidar, tem leite para comprar, tem fralda para comprar, eu te peço um pouco de paciência e tudo te pagarei. Se você observar, com pequenos detalhes de mudança, os discursos são muito semelhantes, tanto do devedor maior quanto do devedor menor, ao que aquele homem que havia sido perdoado, com o coração cheio de rudez, cheio de dureza, olha para aquele servo devedor, manda que o prendam, e então diz assim: até que você me pague, você será esmurrado. Um servo do grande rei, olhando para tudo aquilo que acontecia, voltou para o palácio e relatou todo o acontecimento. O rei manda chamar aquele homem que outrora havia sido perdoado, e diz assim: por que você fez isso? Eu te perdoei de uma dívida desse tamanho aqui, e você não foi capaz de manifestar a mesma graça para o outro, numa dívida desse tamanhozinho aqui. Traz os capatazes, os verdugos, e manda que aquele homem fosse açoitado de forma terrível. Essa é a história. O que Jesus quer ensinar com tudo isso? Pense comigo, Jesus está construindo um argumento. Versículo 15, ele fala de um homem que foi ofendido pelo seu irmão e que deveria tomar a iniciativa de procurá-lo, confrontá-lo, deveria fazer isso sozinho, se não fosse resolvido na presença de testemunhas, depois levando o caso para a igreja, e se não desse conta, tratar aquele irmão como alguém que não conhece a graça de Cristo, como um publicano pecador que precisa, na verdade, de regeneração, que precisa encontrar-se com Cristo e receber o perdão de pecados. Depois Pedro, nesse ínterim, pergunta para Jesus: então, Senhor, até quando? Qual é o limite dessa generosidade perdoadora? E Jesus fala assim: 70 vezes 7. E agora, penso eu, os discípulos, atordoados com a resposta de Cristo, ficam dizendo: Senhor, mas como isso é possível? E Jesus passa a contar a história que eu acabei de parafrasear para vocês. Mas ok, o que é que isso nos ensina sobre perdão? Creio que, na verdade, antes de falar sobre perdão, Jesus começa falando sobre dívida, sobre conta e sobre a gravidade do débito de um homem. É claro, meus irmãos, que aquilo é uma história e que Jesus está usando aquela história como uma metáfora pedagógica para ensinar princípios e lições espirituais. E o grande princípio por trás dessa dívida é que, na verdade, todos nós aqui, e todo homem, tem uma grande e terrível dívida diante de Deus. Você já parou para considerar isso? O quanto você devia diante de Deus? Nessa parábola, o grande credor e rei certamente é o Senhor nosso Deus, bondoso, generoso, aquele que nos tem concedido tempo, recursos, talentos, uma família onde vivermos, um trabalho de onde nós tiramos a nossa provisão. Deus que tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós temos sido muito abençoados, irmãos. Mas em contrapartida, nós nos esquecemos que para além disso nós temos uma grande dívida. A Bíblia diz que todo homem é um devedor criminoso diante do tribunal de Deus. Que o homem, por sua natureza, está morto em seus crimes, em seus delitos e em seus pecados. A Bíblia ensina que não há um justo sequer, não há quem faça o bem. As Escrituras nos exortam dizendo que todos se extraviaram, como ovelhas sem pastor, todos se perderam. A Bíblia diz que todos pecaram e, portanto, estão distantes e destituídos da glória de Deus, e que o salário para o nosso pecado é a morte, a apartação eterna da presença viva do Senhor. Nós pecamos, irmãos, e somos devedores diante de Deus.
Imagine agora, se você tivesse a oportunidade de ter a sua vida projetada aqui numa tela para que nós pudéssemos assistir. Mas deixe-me colocar como exemplo, talvez seja melhor. Imagine agora que a minha vida, para resumir, a minha última semana não, que eu estava mais crente lá na viagem missionária, pega 15 dias atrás. E vocês vão assistir comigo quem é André de verdade no campo dos seus pensamentos, nas intenções do coração, naquilo que se passa diante dos olhos, dos ouvidos, dos lábios. Eu não teria coragem de ficar sentado aqui com vocês, ao lado de cada um de vocês, para ver a minha vida. Eu penso que eu não sou o único pecador aqui. E eu sei que também você teria grande vergonha se os seus pensamentos fossem projetados, se todos os seus pensamentos fossem projetados aqui. Se os seus maus sentimentos, aquela fechada no trânsito que você deu, a palavra que saiu da sua boca, a maneira como você desprezou o seu irmão, sua irmã, o seu colega de trabalho, aquilo que você olha e que alimenta o seu corpo, porque você deve lembrar que os olhos, segundo a Bíblia, são as janelas da alma e também do corpo. Somos devedores, irmãos. Deixe-me lhe fazer uma pergunta muito rápida aqui. Essa pergunta eu faço quando estou numa conversa de evangelização. Por gentileza, você pode levantar a mão e interagir comigo. Quantos daqui, pergunta primeiro para os homens, não tem problema, sua mulher já sabe disso, então não tenha vergonha, seja sem vergonha nesse momento. Quantos dos homens aqui, em algum momento, já olhou para uma outra mulher que não fosse a sua com má intenção no seu coração? Por gentileza, levante uma de suas mãos, seu pecador. Não tenha vergonha, eu sei que você já fez isso. Mulheres, eu sei que vocês estão muito irritadas, mas vocês sabiam já que seus maridos não são perfeitos. Mas deixa eu piorar a sua situação, homem. A Bíblia diz que quem olha para a mulher do seu próximo com má intenção no seu coração, cometeu o quê? Adultério. E quem comete adultério é o quê? Um adúltero, não é isso? Não vou espalhar essa pergunta para as mulheres, não. Os homens é melhor não saberem disso. Mas uma segunda pergunta. Quantos aqui já mentiram em algum momento da vida? Alguém já mentiu? Mentirinho, como a gente fala. Alguém já mentiu? Levanta a mão. Todo mundo está me vendo na internet dizendo, não vou escutar esse camarada mais nada que eu vou lhe falar daqui para frente. Eu sei que você também já mentiu. E se você disser que não está mentindo, você acabou de mentir. Então, nós mentimos e a Bíblia diz que quem mente é o quê? Mentiroso. Então a gente tem aqui um grupo de gente que já adulterou e que já mentiu algumas vezes na vida. Mas vamos lá. Você já sentiu raiva de alguém ao ponto de odiar no seu coração? Ou no mínimo dizer assim, se eu pudesse, serviria a cabeça desse abençoado numa bandeja, como fizeram com a cabeça de João Batista. A Bíblia diz que essa indisposição do coração em relação ao outro, na forma de ofensa, é chamada de assassinato. E quem assim o faz é homicida diante de Deus. Traz aí à sua memória o seu tempo de escola. Você já furtou de alguém algo que não era seu? A borracha, o bombom que deixou na mesa e você olhou para um lado, para o outro, colocou no bolso e depois foi para casa? Se você assim o fez, a Bíblia diz que você é um roubador. E você quebrou a lei de Deus. O que eu quero dizer com tudo isso é que nós somos muito pecadores. E que Jesus não passa a mão em cima do nosso pecado, dizendo assim, foi só uma olhadinha. Foi só um bombonzinho. Foi só uma mentirinha. Não! O Senhor olha para nós e diz assim, transgressor, você quebrou a minha lei. E Tiago vai dizer que se nós desejarmos alcançar algum tipo de perfeição diante da lei de Deus, por ocasião dos nossos próprios méritos, teremos que ser perfeitos. Porque se transgredirmos um só dos mandamentos, segundo a palavra, somos transgressores de toda a lei de Deus. Agora pensa comigo, quem é esse rei contra quem você prega?
peca. Ele é o Rei Santíssimo. Nele não há mancha, nele não há mácula, nele não há dolo. Ele é o Deus superlativo em santidade, cuja Bíblia diz: santo, santo, santo. Ele é o Deus eterno. E se nós formos colocar em nível de proporcionalidade a nossa ofensa com aquele a quem ofendemos, nós temos uma dívida eterna, porque pecamos contra um Deus eterno. A nossa dívida é profundamente hostil e vergonhosa, porque ofendemos a um Deus que é puro e santíssimo. Essa é a sua realidade, essa é a minha realidade. Todos nós, todo homem, toda mulher, nascido nessa carne, é devedor, é pecador. E o pecado não é um só menos. O pecado é grave, porque é uma ofensa contra a lei de um Deus santo e justo. A pergunta que eu lhe faço agora é: o que um Deus santo, justo, puro e todo-poderoso deveria fazer com mentirosos, adúlteros, homicidas e roubadores? O que esse rei justo deveria fazer com cada um de nós? Senão nos devorar pela sua espada, nos aniquilar com a sua justiça, nos dizimar com o poder da sua santidade. Essa é a nossa realidade, irmãos. Essa era a realidade daquele homem. E quem há que possa pagar? Quem há que possa discernir as suas dívidas? Veja, a Bíblia diz que nós, além de não conseguirmos pagar a nossa conta, pagar a nossa dívida, nós não somos nem capazes de discerni-las completamente. Necessitamos do auxílio do Espírito agindo e trabalhando em nosso coração para chegarmos à mínima consciência acerca dos nossos pecados. Quem aqui é capaz de pagar a sua própria conta? Quem aqui é capaz de quitar o seu débito diante desse Deus Todo-Poderoso, Santo e Justo? E a resposta certamente é: ninguém há. Isso me lembra o texto de Apocalipse capítulo 4, Apocalipse 4 e 5, exatamente o capítulo 5, quando fala que se procurou alguém que fosse digno de abrir o livro e desatar-lhe os selos, e houve grande pranto nos céus, porque ninguém for achado digno. Poderíamos fazer essa mesma conta nessa manhã. Quem aqui pode ser achado digno? Quem aqui é capaz de discernir e de quitar as suas próprias faltas? E a resposta é absolutamente ninguém. Porque a nossa dívida diante de Deus é uma dívida impagável. 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 É isso que nós devemos ao Senhor. Mas a história não termina aí. E a Bíblia diz que mesmo sendo aquele homem muito devedor, veja que astúcia, e nós temos essa mesma astúcia no nosso coração. Ele disse: meu rei, fica tranquilo, tenha paciência comigo, seja longânimo, que tudo te pagarei. Esse é o espírito adâmico, essa tendência de autojustificação que ainda permanece no coração, dizendo assim: Deus, eu vou resolver a minha conta contigo do meu jeito. Adão no princípio fez isso, quando pecou, coseu para si roupas feitas de folhas. É a tentativa humana de dizer assim: Deus, tenha paciência comigo que tudo te pagarei. No final das contas, nós estamos o tempo todo tentando legalisticamente pagar a nossa conta a Deus, sendo um bom crente, vindo para a igreja 3 vezes na semana, lendo nossos versículos bíblicos, tirando as promessas da caixinha de promessa que nós temos. Nós estamos o tempo todo, muitas vezes, com a motivação legalista de tentar pagar a nossa conta, dizendo: Deus, tenha só um pouquinho mais de paciência comigo, tenha só um pouquinho mais de paciência comigo e tudo te pagarei. Eu falo: não! Você não pode pagar, ninguém pode pagar. Mas há alguém que pagou, e essa é a boa notícia do Evangelho. A boa notícia dessa parábola é que alguém pagou a conta, uma conta que não era sua. Alguém pagou a dívida. E meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz que o Rei eterno, o Rei da glória,
há 2000 anos atrás, desceu do seu trono de majestade, assumiu a forma humana, e como figura humana, como um de nós, sem pecado, nos representou diante de Deus, vivendo a vida que nós não poderíamos viver, morrendo a morte que nós merecíamos morrer, para que então toda a nossa dívida fosse aniquilada e anulada diante do tribunal de Deus. A Bíblia diz que Ele rasgou e encravou o escrito de dívida que era contra nós, e o fez na cruz do Calvário, triunfando sobre principados e potestades, dizendo para todo aquele que está unido a Ele por meio da fé: agora, pois, já não resta nenhuma condenação, nenhuma dívida, nenhum débito, porque absolutamente tudo foi pago. Gratuitamente no amado, a nossa dívida foi paga. Não resta um centavo só de dívida contra Deus, porque o nosso credor pagou toda nossa dívida. Mas entenda, Ele não apenas pagou a nossa dívida. A ideia da justificação, que é um tema amplo, principalmente na teologia de Paulo, diz que não apenas Deus em Cristo paga a nossa dívida, mas Ele faz um crédito de justiça em nossa conta. E são duas coisas maravilhosas. Não apenas deixamos de dever, mas agora somos enriquecidos com a sua justiça. Eu sempre dou esse exemplo, talvez eu já dei aqui uma ou duas vezes. Imagine se alguém que está devendo aí 10 milhões de reais e você ganha um salário mínimo por mês. Ainda que você vivesse 200 anos, você não pagaria a sua dívida, portanto, seria uma dívida impagável. Considere também que essa dívida está sendo corrigida todos os meses e anos, e cada vez vai ficando pior. Agora considere que alguém, gratuita e graciosamente, resolve entrar nessa história, a partir do momento em que você confia nele e diz assim: eu quero pagar essa dívida. Ele liga para o gerente do seu banco e pergunta assim: quanto fulano deve? O gerente lhe diz: ele deve 5 milhões de reais. E aquele credor gracioso e bondoso diz assim: faça um crédito na sua conta de 10 milhões de reais. O gerente fica espantado e diz assim: mas por que 10 se ele só deve 5? E a resposta é: para que se porventura ele tornar a dever de novo, a sua conta já esteja paga. Crédito de justiça, justificação. Aquele homem está quitando os débitos, mas ao mesmo tempo está dando a ele a justiça generosa, para que ele siga adiante sem peso ou sem culpa. Ah, meus irmãos, se nós estamos em Cristo, se um dia nós depositamos ao pé do Calvário a nossa fé, se um dia fizemos de Cristo o depositário da nossa confiança, se um dia nos lançamos arrependidos e crentes diante da sua presença, nós temos que crer que toda a nossa dívida foi paga, absolutamente toda a nossa dívida, gratuitamente, generosamente, misericordiosamente. Você não fez nada para que essa dívida fosse paga, se não crer naquele que fez tudo para pagar essa dívida. Isso é graça. Perdão é graça de Deus. Se você está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, os débitos ficaram para trás e tudo se fez novo. E agora, como vivem esses que foram perdoados? Veja que agora Jesus estabelece um parâmetro altíssimo, um padrão absurdamente generoso, uma justiça graciosa, dizendo: ok, vocês deviam muito, vocês foram muito perdoados, agora saiam pelas vielas, ruas e pelas avenidas da vida e perdoem outros, como vocês foram perdoados. Mas com que medida? Com a medida do perdão que os alcançou. Sabe, irmãos, nós temos em nosso coração algum tipo de relação retributiva entre perdão e mérito. O que é que geralmente nós dizemos? O outro não merece o meu perdão. Costumamos dizer isso.
fulano de tal não merece a minha generosidade. Ele não merece o meu favor. Via de regra, nós fazemos isso porque temos a nós mesmos como um parâmetro para o outro. E o fazemos geralmente hipocritamente, nos ufanando, nos gloriando de algo que nem somos. O outro sempre é pior. Misericórdia para mim, justiça para o outro. Graça para mim, condenação para o outro. Quando na verdade o convite do Evangelho é: olhe para o outro a partir da cruz, através da qual Deus olhou para você. Olhe para o outro a partir da graça com a qual Deus favoreceu a sua vida. E aí vai tornar tudo mais simples e mais fácil e encorajador. Eu não estou dizendo que é simplista, eu não estou dizendo que o exercício do perdão é algo que nós fazemos por osmose e sem esforço, não. Mas eu estou dizendo que nós temos no perdão de Deus, no perdão recebido, uma fonte de encorajamento para exercitarmos nos nossos relacionamentos atitudes e disposições perdoadoras. Porque a medida do perdão, a medida da justiça e a medida da graça não está em mim, mas está naquele que me perdoou e que me agraciou no seu Filho. A medida é Ele, o parâmetro é Ele, a fonte de encorajamento é Ele. E a lógica agora é essa: se eu devia tanto e fui perdoado, por que não perdoaria eu aquele que me deve um tiquinho assim? Se Deus me perdoou com base na sua misericórdia e não nos meus méritos, por que estaria eu esperando o mérito do outro para estender a Ele o meu perdão? Se Deus me perdoa diuturnamente, continuamente, porque eu acho que deveria apenas oferecer uma única chance para o outro e já está bom demais? O texto encerra dizendo que aquele que não perdoou se tornou um prisioneiro, caiu nas mãos dos verdugos, foi atormentado, foi ferido. Porque no final das contas, irmãos, no final das contas, eu tenho percebido que o mais ofendido numa relação onde o perdão não se estabelece como uma realidade, não é quem ofendeu, é quem, quando ofendido foi, não tem disposição para perdoar. É verdade que aquele que ofende muitas vezes se sente aprisionado pela culpa, pelo que fez, pela ofensa que praticou, é verdade. Mas muito mais pesado e muito mais dolorido é conviver com um coração cheio de rancor, cheio de mágoa, uma vida sem brilho, azedada, onde você se torna prisioneiro da sua própria consciência, pesado. Por isso, em nome de Jesus, eu queria encorajá-lo nessa manhã, dizendo assim como Deus em Cristo lhe perdoou, abra nessa manhã os portões desta prisão na qual você tem vivido, escancare as portas deste porão espiritual no qual você se encontra encurralado no seu rancor, nas suas mágoas, no seu passado. Levante fora agora esse tapete que você tem usado há anos para juntar as ofensas. Lance tudo isso fora em nome de Jesus Cristo e seja liberto ao perdoar. Quando Cristo nos perdoa, Ele nos liberta. Mas quando nós perdoamos, não apenas libertamos o outro que nos ofendeu, mas também somos libertados de uma falsa percepção de que nós somos melhores, que nós somos maiores, de um legalismo. Por isso, em nome de Jesus, meu irmão, a palavra que eu queria deixar para o seu coração nessa manhã é essa: abra as portas da prisão do seu passado, que tem lhe feito chorar, que tem lhe feito sofrer, que tem lhe feito padecer, e encorajado pela graça que emana da cruz, encorajado pelo perdão recebido em Cristo, saia por essas portas, disposto,
pela graça de Deus e no poder do Espírito, a perdoar quem lhe ofendeu. Vai ser fácil no sentido da prática da coisa? Não. Mas você conta com o poder de Deus, com o poder do Espírito e com a graça de Cristo. Então saia nessa manhã desse porão que tem lhe aprisionado há tantos anos, encorajado pelo perdão recebido, e se dispõe a perdoar quem necessário for. Feche os seus olhos nesse momento, tenha uma palavra de oração, coloque-se diante de Deus e peça em nome de Jesus: Deus, me perdoa, porque muitas vezes tenho sonegado a disposição do coração em amar e em perdoar. Peça ao Senhor por relacionamentos curados. Peça ao Senhor que liberte a sua consciência nessa manhã de toda dor, de toda amarra, de toda prisão. Peça ao Senhor que traga sobre a sua consciência o grande perdão recebido diante da gravidade da sua dívida perante o tribunal de Cristo. Se humilhe diante dele e diga: Deus, me conceda graça para, ao sair daqui, ainda hoje, Senhor, ter uma disposição santa, generosa, uma justiça graciosa, para perdoar quem me ofendeu. Senhor, nós não somos capazes em nós mesmos, e pedimos: ajuda-nos a, movidos por essa santa consciência, obedecermos ao Senhor com alegria. Ensina-nos, ó Deus, a, modelados por aquilo que o Senhor fez em Cristo, fazermos o mesmo com os outros. Que portas, ó Deus, dessas prisões do passado sejam abertas e grilhões rompidos nesta manhã, para que saiamos, para vivermos como filhos da luz, demonstrando através do nosso perdão para o outro, o grande perdão que recebemos. É a oração que fazemos no nome de Jesus e para a sua glória. Amém. Amém.